Acompanhe conosco a leitura do texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 até o versículo 11. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém. Hoje nós vamos ouvir um pouco a respeito do órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. Muita gente pensa assim, e vou falando enquanto você ainda não se arruma no banco e cruza os braços em sinal de desaprovação, uma vez que todo sermão que fala sobre dinheiro é um sermão que não merece ser ouvido. Não, tenha paciência, acompanhe comigo, não desista no início, vá até o fim. Muita gente pensa assim: se eu for generoso com os meus recursos financeiros, posso ficar sem eles. Ou será que as pessoas não pensam assim? Muita gente pensa assim. Porque nós vivemos numa época em que temos dois grandes exageros. O primeiro grande exagero é daqueles que você chega na igreja e a pessoa quer levar até seu carro. Deixa aqui a escritura da sua casa e Deus vai te dar duas escrituras. Deixa aqui a chave da sua casa e Deus vai te dar duas casas. Outros ainda dizem: deixa aqui a chave do seu Fusca e Deus vai te dar dois Fuscas. Aí você fica se perguntando: para que eu vou querer dois Fuscas? Eu já tenho um, afinal de contas. Deixa aqui e Deus vai te dar em dobro. Por outro lado, há outras pessoas que pensam assim: não, eu não tenho que dar dinheiro nenhum para a igreja. Deus é que mande as bênçãos do céu. Não preciso contribuir com nada. Nos Estados Unidos há uma expressão que, salvo engano, se chama free rider. É a figura do sujeito que usufrui, mas não quer pagar. E aí, normalmente, há os free riders da igreja também. Usufrui, mas não quer pagar. Então são os dois exageros. Aquele que o bolso está travado, colado, selado como um dos selos do Apocalipse, e por outro lado, aqueles que pensam que vou dar tudo, vou entregar tudo e que Deus vai me abençoar. Os dois lados estão equivocados. E talvez a maneira que Aristóteles escreveu a sua ética a Nicômaco, nós devemos dizer que a virtude está no meio termo. E qual que é o meio termo? O meio termo é aquele que nós estamos encontrando neste texto. Nós vamos falar sobre a generosidade. Eu não quero aqui dizer que o texto está apenas falando sobre ser generoso com a igreja. Na verdade, o alcance é muito maior. Nós precisamos entender a partir deste texto qual é o seu contexto. E depois de entender qual é o contexto histórico, cultural, linguístico, até para entender o que significa cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Porque tem gente que acha que você estar proposto no coração significa estar emocionalmente com vontade de dar dinheiro. E muitas pessoas leem dessa forma, só que esquece que coração, embora seja escrito coração mesmo no original. Você que já foi ao cardiologista alguma vez sabe que a palavra grega para coração é cardio. Está aqui. Só que cardia não tem o sentido que coração tem para nós, latino-americanos, no auge do início de 2020, que já não está mais tanto no início, porque já estamos no final do mês, né? Se você acha que o 2019 passou rápido, é porque você ainda não conhece 2020, vai passar 3 vezes mais rápido. Então, se prepare, segure nas poltronas e preste atenção. Quem é amado por Deus é generoso em suas finanças.
Quem é amado por Deus é generoso em suas finanças. Pastor, você deu uma arrumada aí no texto, não foi? Porque o texto está dizendo outra coisa, porque Deus ama a quem dá com alegria, não é isso? Então nós podemos entender o seguinte, duas coisas. Primeira possibilidade de interpretação desse texto: se eu der generosamente, eu posso esperar algo em troca, que é o amor de Deus. Primeira leitura. Qual o problema dessa leitura? Ela é contraditória, porque se eu dou generosamente, eu não espero nada em troca. Então não é lícito, não me é conveniente achar que Paulo está dizendo que se você der generosamente, de forma altruísta, de forma a esperar nada em troca, espere o amor de Deus em troca. Não faz o menor sentido Paulo dizer isso. Até porque o próprio apóstolo Paulo já dizia em outras cartas, inclusive nas cartas que ele escreve aos crentes coríntios, que o amor de Deus é gratuito, voluntário, não está ligado a nada que nós tenhamos feito para que Deus nos amássemos mais, ou simplesmente nos amássemos. Como escreve Philip Yancey numa obra extremamente interessante chamada Maravilhosa Graça, ele diz que Deus não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, porque Ele já ama em sua plenitude, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos, porque Ele é amor e Ele nos ama não porque Ele viu alguma coisa amável em nós, mas porque Ele simplesmente é amor. Deus é amor. Portanto, esta primeira leitura parece não fazer sentido, não é coerente com o pensamento do apóstolo Paulo. Qual é a segunda leitura? É esta que eu acabei de dizer. Quem é amado por Deus é generoso em suas finanças. Ou seja, aquele com quem Deus se relaciona em amor, e aquele que retribui a esse amor de Deus, é tocado na sua vida, inclusive no seu bolso. De que maneira? Generosamente. Agora os irmãos perguntam, por quê? Primeiro, porque Deus é generoso. Quem é amado por Deus é generoso em suas finanças, porque Deus é generoso. Pastor, que importância isso tem? Toda. Saber que Deus é generoso e que eu então serei, tem tudo a ver, por duas razões pelo menos. Primeira delas, porque Deus é generoso, podemos ser generosos. É a graça de Deus. Eu só posso estar aqui falando para os irmãos sobre a generosidade porque um dia Deus foi generoso comigo e me salvou. Você só pode estar aqui nesta noite, o senhor, a senhora, a senhorita, a criança maior de 10 anos, só pode estar aqui ouvindo esta mensagem porque Deus foi generoso contigo e te salvou, e te trouxe aqui, pelo menos te atraiu, te incomodou para estar aqui presente. Generosidade de Deus. Nós só podemos ser generosos porque Deus foi generoso conosco. É a graça de Deus. Onde que está isso no texto? Meus irmãos, para entender isto no texto, eu tenho que lembrar de interpretar as Escrituras de forma canônica. Os irmãos já ouviram isso? Parece um nome novo, um nome estranho. Está relacionado ao cânon da Bíblia, ou seja, a mensagem total da Bíblia. Eu não posso pegar esse texto, extraí-lo de seu contexto, vou falar um nome bonito, escriturístico, porque senão eu interpreto dessa forma: Deus ama quem dá com alegria, então se eu dar com alegria, Deus vai me amar. Mas uma vez que os meus pés estão arraigados em toda a Bíblia, e não somente neste texto, então eu posso e devo concluir que essa interpretação não faz sentido. A interpretação que faz sentido é essa: Deus me ama, e o amor de Deus me faz ser generoso. O amor de Deus me constrange a isso. Eu sei que eu posso ser generoso porque Deus foi generoso comigo. Mas há um segundo elemento aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. E como que se estivéssemos ainda a introduzir a mensagem, mas na verdade não é. Esse aqui é o primeiro ponto. Você que está acompanhando aí no guia já sabe que eu estou no 2.2, não é isso? E se você não está acompanhando, você está olhando para o texto e falando, quando é que vai dar a pista? Você já perdeu. Estou no 2.2. Vamos lá. Porque Deus é generoso, podemos ser generosos. Porque Deus é generoso, devemos ser generosos. Como assim?
Permita-me ilustrar, antes até de fundamentar nas Escrituras. Fui eu cortar o cabelo nessa sexta-feira. Alguns irmãos já estavam pensando, ele não vai cortar o cabelo nunca, não é? Pois é, fui na sexta-feira cortar o cabelo. Estava pensando, será que fez voto, né? O pessoal rapava, né? Não deixava crescer, só se fosse voto do nazireu. Então, pastor, não sei o que é nazireu, depois, mais tarde, você pesquisa. Chegando lá, o cabeleireiro estava... Eu normalmente não converso muito com o cabeleireiro, como não converso muito com ninguém quando eu vou... Alguém vai prestar algum serviço, né? Porque eu deixo ele trabalhar bem à vontade. E aí nós, excepcionalmente, começamos a conversar e ele estava falando a respeito da bênção que é ser pai, da bênção que é ter filhos. E ele disse que uma das razões dessa bênção, e eu gravei, e estou aqui até falando porque eu quero dar os créditos a ele, para os irmãos não ficarem achando que eu bolei isso, né? Não bolei não, eu ouvi. E aí, o que ele disse? A melhor coisa do mundo é quando você vê a criança, ela vai crescendo, e sem que você tenha ensinado a ela vai adquirindo, ela vai mostrando os seus próprios trejeitos, a sua própria fala, a sua própria forma de pensar. Ele diz, a genética é muito forte, acaba por atrair, mesmo quando a gente não tem tanto contato assim, como por exemplo uma criança que acaba tendo os trejeitos de seus avós, mesmo não convivendo tanto assim com esses avós. Bem, muito bem, pega essa informação e agora vamos colocar lá para as alturas. Os irmãos sabem que no céu só tem um ser que é pai, Deus. Os demais pais que existem estão na terra, porque no céu anjo não tem filho. Agora avalia só, o único pai que existe nos céus, que é Deus. Pensa o que ele... Eu estou ilustrando ainda. Esse aqui não é o fundamento bíblico. Isso aqui é uma ilustração para você raciocinar comigo, para ver se não tem sentido, que já vou falar. Pensa qual seria o prazer do pai ver os seus filhos parecidos com ele. Não é? Agora imagine o desprazer de um pai olhar para seus filhos e ver que a obra de seus filhos é uma imitação da obra de seu pior inimigo, o diabo. Como os irmãos acham que Deus se sentiria ao ver? Será que Deus sente prazer que os seus filhos sejam parecidos com ele? Ou os irmãos acham que Deus sente prazer em ver seus filhos parecidos com o seu pior inimigo, o diabo? É por isso, meus irmãos, que a coisa mais natural do mundo é que o pai queira ver nos seus filhos algo que os ligue, que seja semelhante. Um pai santo quer que seus filhos sejam santos. Um pai justo quer que seus filhos sejam justos. Um pai verdadeiro quer que seus filhos sejam verdadeiros. Por isso, Jesus disse, sede perfeitos. Por quê? Por que Jesus está falando, sede perfeitos? Por quê? Porque o vosso Pai é perfeito. Sede santos. Na verdade ele fala em sede santos. Quem mandou ser perfeito foi Deus para falar para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque você é meu filho. Simples como isso. Nós não tem complexidade nisso. Porque Deus é generoso, nós devemos ser generosos porque somos seus filhos. E nós devemos resplandecer a glória do nosso Pai, não a glória do inimigo do nosso Pai. Por isso, simples assim. Por que devemos ser generosos? Porque Deus é generoso. Mas há, em segundo lugar, quem é amado por Deus é generoso em suas finanças. Por quê? Porque Deus é generoso. Segundo, porque Deus é generoso por meio dos generosos. Ficou confuso ou não ficou? Calma lá, você vai entender nesse texto. Como que Deus exerce a sua generosidade? Vamos pensar como aconteceu ainda em Jerusalém, porque essa carta, permita-me contextualizar, Paulo está escrevendo aos Coríntios, por quê? Porque combinou-se fazer entre as igrejas, o apóstolo Paulo era meio que relações públicas da igreja. Ele saía visitando, comunicando com todas as igrejas, e ele fazia toda essa comunicação entre elas, levando e trazendo informações preciosas. Então ele combinou com as igrejas que nós vamos levantar uma oferta, porque o povo lá de Jerusalém, nossos irmãos de Jerusalém, estão passando por dificuldades. Vamos levantar uma oferta, nós vamos levantar uma oferta generosa. Não é uma oferta que você dá para um desconhecido, é uma oferta que você dá para o seu irmão. Aí o povo de Corinto falou, então
vamos dar essa oferta. E nós vamos dar muito. Isso por ocasião da primeira carta. Na segunda carta, parece que a oferta não chegou. Ou não chegou no tanto que os irmãos vão achar até engraçado a forma como o apóstolo Paulo trata disso. Ele começa o capítulo 8 falando, 8 aqui de 2 Coríntios. Meus irmãos, eu falei que a oferta ia ser boa e até agora não recebi nada. Com que cara eu vou ficar diante dos outros? Por quê? Porque eu falei para os outros o seguinte: vamos abrir o bolso, por quê? Porque os irmãos de Corinto, olha o tanto que eles estão dando. E ele começa aqui falando também no capítulo 9 exatamente dessa situação que eles estavam enfrentando. Aí de repente a oferta não chega. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando: e agora como é que eu fico? E agora como é que eu fico? Então ele fala: cada um contribua conforme foi proposto. Este é o sentido deste versículo. Porque ele está no seu contexto falando: houve uma proposta, houve um acordo, houve uma expectativa, como vocês propuseram, tanto. Então cada um contribua conforme foi proposto. Onde? No seu coração. O que é coração? Coração, na cultura do Novo e do Antigo Testamento, é a sede das nossas decisões. Quando a Bíblia quer falar sobre sentimentos, ele fala das nossas vísceras. A sua víscera é um nome muito bonito. Então eu vou falar, como outros entendem, dos intestinos. Por quê? Porque quando a gente fica nervoso, onde que a gente sente alguma coisa? É aqui mesmo. Alguns sentem um pouco para cima, outros sentem um pouco para baixo. Alguns, a gastrite já está que não chega nem no intestino, fica no estômago, aquela pontada, né? Aí o sujeito já tem que ir no gastro, né? Aquela situação, o gastro fala: ó, não se estressa muito e tal. Por quê? Porque quando a gente se envolve emocionalmente, onde que atinge? Aqui. É aqui, pro estômago e tal. Pro hebreu e pro grego, quando estava falando de grego aqui, neotestamentário, grego do Novo Testamento, quando ele está falando, que é um grego, claro, influenciado pela cultura judaica, óbvio. Por quê? Porque Paulo era um judeu, Tiago era um judeu, Mateus era um judeu, eram todos judeus escrevendo. Então é óbvio que o grego deles há uma relação com o Antigo Testamento, óbvio que há. Aí o que acontece? Cada um propôs no coração não significa teve vontade, ou então, ó, o que você sentir de Deus, o que você sentir no seu coração você dá. Não, ele está falando que nós tivemos um acordo, cada um resolveu dar X. Então agora vamos dar X, conforme cada um propôs no seu coração, ou seja, se determinou a isso. É isso que o texto está falando. Às vezes a gente olha o texto de uma forma tão emocional, né? Olha lá e pensa: nossa, quer dizer então que eu tenho que ter uma emoção, porque se eu não tiver uma emoção, então é bom eu nem dar, afinal de contas Deus não me ama. Se eu der com tristeza, está tudo fora, irmãos. Não. Tem que entender o texto como ele foi escrito, com a intenção que ele foi escrito, porque aí é que eu vou conseguir retirar uma aplicação correta do texto. Muito bem. Porque Deus é generoso, por meio do generoso nós encontramos nos versículos 11 o seguinte: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso, o que está na sua Bíblia? Intermédio. Por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Por nosso intermédio. Deus supre a necessidade do outro por nosso meio. Nós somos o meio de Deus abençoar outras pessoas. Deus poderia usar outros meios? Sim, mas Ele quer usar seus filhos, porque Ele quer dar aos seus filhos o privilégio e a honra de fazerem aquilo que Deus faz. Ele quer dar aos seus filhos o privilégio de serem filhos também generosos, como generoso é o Pai. É isso que Ele quer. Quando nós olhamos o texto de Atos capítulo 2, nós vemos que na igreja já existia pobres desde o início. E as pessoas que eram mais abastadas, ricas, vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam a distribuição. E aí os irmãos vão se lembrar no capítulo 7, que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas nessa distribuição. E aí começou a haver o quê? A murmuração.
E aí, nessa ocasião, que nós temos a fundação da primeira junta diaconal. Quando os apóstolos dizem, vamos parar com esse negócio? Ao invés de depositar nos nossos pés, você pode até depositar nos nossos pés, mas quem vai administrar vai ser a junta diaconal. Os diáconos, aí dá lá o nome dos 7, vão agora cuidar das mesas. E nós vamos cuidar da pregação da palavra e das orações, para os irmãos verem como é que funcionava. Nós lemos hoje aqui, deste culto, deste púlpito, há pouco tempo atrás, em Filipenses, trazendo Paulo exatamente essa verdade. Olha, vocês trouxeram donativos para mim, eu não estou atrás de donativo, mas eu preciso deles para viver. Quando eu posso trabalhar e fazer a tenda, eu faço. Se eu puder não fazer, prefiro, porque aí eu vou me dedicar mais tempo e vou pregar. Então, meus irmãos, vejam que Deus abençoa, Deus é generoso por meio de uma igreja generosa. E aí, meus irmãos, nós somos tocados para pensar o seguinte: havia muitas cidades até chegar a Jerusalém. Muita coisa poderia passar na cabeça dos coríntios. Por exemplo, pede para o presbitério lá perto contribuir, porque nós aqui tão longe. Vamos pedir a Deus para fazer uma campanha aí, Deus abençoar aquele povo, precisa de trabalho, precisa de emprego. Tudo isso podia ser feito, mas eles fizeram mais. Nós vamos orar, nós vamos dar, nós vamos entregar. O problema é que começou a ficar muito na palavra, né? E estava faltando o quê? O dinheiro. E é isso que o apóstolo Paulo está reclamando aqui da igreja de Corinto. Tem que ter a palavra, mas tem que ter também a ação. Terceiro lugar, quem é amado por Deus é generoso em suas finanças. Vamos recapitular. Primeiro, porque Deus é generoso. Segundo, porque Deus é generoso por meio do generoso. Ou seja, Deus usa você, Deus usa a mim para abençoar outras pessoas. E em terceiro lugar, porque ser generoso é um exercício de fé. Ser generoso é um exercício de fé. Nós encontramos no versículo 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Já foi dito, irmãos, por outras pessoas sábias e inteligentes no passado, que quem vive muito preso à avareza, não compartilha nada, normalmente tem uma visão muito ruim da realidade, vive em sofrimento por causa do dinheiro e normalmente não enriquece quanto poderia. Nós encontramos em diversas igrejas pessoas riquíssimas que vivem de forma paupérrima. E por isso nós até já ouvimos aquele ditado que diz: filho rico, pai rico, filho nobre, neto pobre. É um ditado que existe, que quer dizer o seguinte: o pai, tudo bem, não aprende a lidar com dinheiro, vai empobrecendo conforme vão aparecendo as gerações. Mas por que nesse ditado o pai é rico? Porque ele não gasta. Ele não gasta, então ele enriquece. O filho vive como um nobre, não sabe quanto custou nada, não sabe quanto custa, simplesmente fica pedindo e os pais vão dando. E o neto vai ter o quê? Nada, porque vai dilapidar o patrimônio antes. A questão é a seguinte: muita gente, para ser o pai rico, vive como pobre. Não troca de roupa, não troca de carro, não troca de casa, não come bem, come mal, come sem saúde, come pouco, ou come sempre o mais barato, e nem sempre o mais barato é o melhor. Tem um patrimônio amplo, vastíssimo, mas vive como pobre. Acaba por oprimir a sua família por causa de dinheiro, está sempre lembrando do dinheiro, falando do dinheiro. Ou seja, está semeando a avareza e está vivendo, embora às vezes rico, mas está vivendo como um pobre. Vai morrer sem ter desfrutado nada daquilo que ajuntou. Como nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo mencionando isso numa parábola a respeito de um sujeito louco que aumentou toda a sua produção, comprou um silo maior, mandou fazer, não sei se tinha alguma loja para vender silo naquela época, e fez aquele negócio grandão para juntar as coisas e falou de si para si mesmo: ó alma, tens entesourado para ti muitos tesouros. E aí vem Deus e fala: louco, hoje mesmo te pedirão a tua vida, e o que tens separado ou guardado, para quem será? Há que se observar aqui
até porque as escrituras devem ser interpretadas, como já falei, canonicamente, ou seja, em relação às outras partes da Bíblia, que a Bíblia fala que de fato nós precisamos ser previdentes. Em que sentido? Eu sei que eu vou aposentar amanhã, então vou me preparar para a aposentadoria. Eu sei que eu vou ter dificuldades amanhã, então vou me preparar. Eu sei que eu sou autônomo, eu não posso gastar tudo que eu acabei de ganhar, porque amanhã pode ser que não entre dinheiro. Eu sei que minha loja está dando lucro, mas amanhã pode não dar. Eu guardo um pouco, sou previdente. Eu aprendi com uma formiga, que está em Provérbios, que trabalha quando pode, porque haverá o inverno, e no inverno ninguém trabalha. O que está sendo colocado aqui, meus irmãos, é o equilíbrio. Eu ser previdente anula o fato da minha necessidade de ser generoso? Claro que não. Eu posso ser previdente e generoso. Agora, o que eu não posso ser? Avarento. O que é avareza, segundo a Bíblia? Idolatria. É o Deus Mamon nos trazendo para suas garras. Mas também nós encontramos no versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu já falei sobre o Deus ama quem dá com alegria, vou ficar um pouco mais, e também falei sobre o sentido da palavra coração. O que eu quero salientar, portanto, nesse instante é com respeito à alegria. Como que algumas pessoas podem interpretar e ler este texto? Deus ama quem dá com alegria. Se você não está alegre em dar, não dê nada, não tem problema. Deus continuará a te amar mesmo assim. Você e sua avareza. É isso que o texto está falando? Não, senhor. Não, senhor. Está falando que eu tenho que ser generoso e eu tenho que ser alegre. É isso que o texto está falando. Então a gente lê, não, enquanto eu não tiver alegria, tem gente que vai ter alegria nunca. Por quê? Parece que tem uma âncora no bolso que está puxando para baixo e não deixa a pessoa tirar a mão no bolso. E eu não estou falando simplesmente de você sair dando dízimo e oferta, simplesmente não. Eu estou falando de ser generoso com o próximo, ser generoso com a família, ser generoso com a necessidade das instituições que precisam da nossa ajuda, ser generoso em diversos aspectos. Não estou falando simplesmente de ser generoso com a igreja, que os irmãos vão dizer, isso aqui é simplesmente um sermão arrecadatório. Eu estou falando de um sentido muito maior. Um sentido muito maior, muito mais amplo. Mas a questão é a seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Logo, se eu não estou alegre em dar, não estou com alegria para dar, então não vou dar. E Deus vai continuar me amando mesmo assim. Está tudo errado. Está tudo errado. Deus ama quem dá com alegria significa que nós devemos ser alegres em dar. Uma alegria generosa ou uma generosidade alegre. É isso. Nós precisamos, meus irmãos, saber que tudo nessa vida vai passar, inclusive o nosso bolso, o dinheiro vai ficar, né? Para os nossos herdeiros brigarem pelas dívidas ou pelos lucros auferidos durante toda a vida. Mas a verdade é que o dinheiro vai ficar, nós vamos partir. Alguém chegou para a família de um riquíssimo e perguntou: quanto que fulano de tal deixou? Milhões? Bilhões? Trilhões, quem sabe? Aí só o Tio Patinhas, 4 trilhões, né? 4 trilhões? O Tio Patinhas já tinha 4 trilhões há quase 100 anos atrás, né? Aí a pessoa respondeu: sabe o que ele deixou? Tudo. Não levou nada. Deixou tudo. Não importa se muito ou pouco, deixou tudo. Não levou nada. Ficou preso ao dinheiro. Quanto que o dinheiro soltou? Na hora da sua morte. O dinheiro, meus irmãos, como servo é excelente, como senhor é uma tristeza. A pessoa fica presa, aprisionada, preciso, quero, não posso compartilhar, não posso dar, não posso jamais, é tudo meu jeito. E aí, se alguém me pede, já fica irritado. Se chega o sujeito lá, como no cântico que nós conhecemos do tal do Ebenezer Scrooge de Natal, do Charles Dickens, que o povo começa pedindo lá as ofertas para os pobres, e o Ebenezer Scrooge fica irritado. Ele não apenas não dá, mas ele fica irritado que alguém lhe peça. Isso, meus irmãos, não pode acontecer. O que nós devemos fazer? Conselho muito prático é o seguinte: não espere ficar contente em entregar seu dízimo, dar sua oferta e ajudar teu próximo. Faça isso até ficar contente. Porque você sabe quando você vai ficar contente? Nunca. Se você ficar nesse negócio, tem que quebrar o ciclo da não graça.
Às vezes a gente está numa situação, num círculo vicioso que alguma coisa tem que sair, alguma coisa tem que quebrar, porque senão não vai quebrar nunca. Quanto que você vai ficar feliz em doar? Nunca. Então você vai doar e depois vai ficar feliz. É assim que funciona. Doar para quem? Ser generoso significa, de fato, que você deve ser generoso com a obra da igreja. Você tem que contribuir. E quando eu digo contribuir, não estou falando nem de custear. Porque se a gente chegasse aqui e falasse, ó, pastora, os custos da igreja são X, vamos ratear aqui e cada um vai dar tanto, igual faz nos clubes. Ar-condicionado, banco, o pessoal gostou, tendo casamentos, banco macio, né? Achou diferente e tal. E aí a gente aqui já está até acostumando, né? A gente até já esqueceu como é que era não sentar num banco macio, não é não? A gente acostuma com a coisa boa. Claro que acostuma, tem que acostumar, tudo isso tem um custo. E aí a gente fala, o custo é 100 para cada um, R$100 para cada um por cabeça, ou R$100 por família. Muito bem. Como é que Deus tratou isso? O custo é R$100 por cabeça, R$100 por família. Olha como é que Deus tratou. R$100 para quem ganha um salário mínimo é diferente de R$100 para quem ganha 10 mil. R$100 para quem ganha 500 é diferente daquele que ganha 5 mil ou 50 mil. Como é que Deus tratou disso? Não vai ser proporcional ao que a pessoa recebe. Por isso o dízimo. O dízimo, como a lei que nós encontramos no Antigo Testamento, não é para nos fazer mal. É para adequar a nossa realidade e todos terem o privilégio de contribuir. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de mencionar o seguinte: se nós pagássemos apenas os custos, nós iríamos investir em alguma coisa? Dificilmente. Por isso que a gente não calcula os custos e reparte. A gente arrecada e vê, e ora a Deus e pede no que nós podemos trabalhar na obra do Senhor. E aí, conforme nós vamos, o dinheiro está lá, nós vamos poder ajudar, nós vamos poder sustentar, nós vamos poder. Chega a pessoa e fala, estou com fome, preciso de uma cesta básica, a gente pode dar. Estou doente, não tenho dinheiro para comprar remédio, está lá dado. Não é só custear, é ajudar, é ser generoso. É óbvio, meus irmãos, que a gente aqui, a não ser, claro, tem uma assembleia da igreja que todo ano faz, nós vamos marcar em breve, será em breve, vamos ter, em que a tesoureira chega aqui, ela pode falar o que é gasto em relação de ação social. Ela está aqui para isso, normalmente ninguém pergunta nada. Mas se quiser, pergunta, falar, eu queria saber, porque eu quero também saber o que nós estamos fazendo nesta área. E aí vai ser respondido. Por quê? Porque nós estamos fazendo alguma coisa que a gente não faz, é tocar trombeta aqui, chegar e falar, irmão, esta semana nós fomos generosos, que beleza. Não, nós não vamos fazer isso, claro que não. Mas coisas estão sendo feitas, assim como os irmãos também não vão sair por aí falando, não, esta semana foi muito generoso, uma bênção, 10 cestas básicas, olha que maravilha. Não vamos fazer isso também, né? Então, às vezes, o assunto nos leva a tratar de forma reservada. Não quer dizer que não aconteça, não quer dizer que não se faça. Quem é generoso afirma que nada faltará em seu lar, porque Deus é o que o sustenta. No versículo 10, e concluindo, ora, aquele que dá semente e que semeia o pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Alguém já disse o seguinte: quando nós somos canal de bênção para os outros, Deus nos abençoa. E de fato é verdade. E de fato é verdade. Sabe por quê? Porque é Ele quem supre e aumenta a nossa sementeira. Você crê nisso? A Bíblia diz, você acredita? Às vezes presbiteriano até rio por causa disso, nós somos um pouquinho incrédulos, né, com determinadas coisas, mas é verdade. Eu não vou contar, até porque eu sei que os irmãos também têm suas experiências de como a gente ora a Deus por vezes, sobretudo quando a gente passa momentos de maior escassez e fala, Senhor, preciso disso e não vou pedir para ninguém, o Senhor me dá? E Deus dá. E às vezes da forma como você pediu para Ele te dar. Porque Ele faz as tuas vontades, os teus caprichos? Não, porque Ele conhece as nossas necessidades. E Ele nos atende às necessidades. Dê sem medo de te fazer falta.
Deus suprirá. Porque a partir do momento que você é canal de bênçãos, Deus vai abençoar, Deus vai sustentar. Porque Deus sabe que você precisa sustentar sua casa, Deus sabe que você precisa sustentar seus filhos, Deus sabe que você tem que ajudar as pessoas. Deus sabe. Deus olha para dentro da sua geladeira. Às vezes você nem sabe o que está lá dentro, que está lá nos Tupperwares da vida, mas Deus sabe o que tem lá, Deus sabe quanto tem. E Ele diz: aquele que dá semente ao que semeia. Eu não estou lendo o Antigo Testamento, irmãos, para alguém pensar, não, essa é uma profecia. Ele está falando com a igreja do Novo Testamento. Se alguém quer separar, eu não separo. Aquele que dá semente ao que semeia o pão para o alimento, que é Deus, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Aumentará. Seja generoso, Deus vai te suprir. Deus vai te suprir. Não tenha medo, o Senhor vai te sustentar. E vai sustentar aqueles que por vezes dependem de você. Concluindo, quem é amado por Deus é generoso em suas finanças. Por quê? Porque Deus é generoso. E você tem que ser também. Eu tenho que ser. Segundo, porque Deus é generoso por meio do generoso. Ou seja, Deus me usa como meio para abençoar os outros. Terceiro, porque ser generoso é um exercício de fé. Os irmãos se lembram que nós começamos essa mensagem falando: se eu for generoso com meus recursos financeiros, posso ficar sem eles? Deus vai te sustentar. Deus vai te abençoar. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Eu particularmente, meus irmãos, trato desses assuntos fico bastante à vontade de falar. Porque parte significativa da minha renda não é da igreja. Não é da igreja. Então eu posso dizer que se dói no seu bolso, dói no meu também. Dói no meu também. Alguns eu sei que tem o dom da generosidade, como o da hospitalidade, como o da misericórdia. Todos nós devemos ser hospitaleiros, todos nós devemos ser misericordiosos, mas alguns são generosos como que um dom recebido por Deus, e ele realmente não dói. Mas a maioria de nós dói. A maioria de nós dói. Vale a pena, meus irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Ela se cumpre. E não sou somente eu que posso atestar por minha vida particular que se cumpre, que Deus é generoso, que Deus abençoa, mas muitos irmãos podem. Aqui estou falando para um auditório que com certeza a maioria, se não todos, já experimentou da maneira graciosa e generosa de Deus nos tratar. E de Deus repor. Porque tem hora que a gente não dá com alegria ou sem alegria, a gente dá no desespero. Porque o outro está morrendo, você nem pensa, você dá. Depois você pensa que tinha conta, que tinha comida, e foi. E Deus vai lá e supre. E Deus vai lá e sustenta. Deus vai lá e abençoa. Deus tem prazer nisso. Separe parte do seu dinheiro, permita-me desafiá-lo. Separe parte de seu dinheiro para praticar a generosidade. Primeiro, seja generoso com a obra de Deus. O dízimo é o mínimo, não o máximo. Pode ofertar? Oferte. Ofertar para as missões? Oferte. Quer dar um instrumento musical? Dê. Não sabe, quer dar alguma coisa para alguém, quer ajudar alguma coisa, não sabe o que? Procure a junta diaconal. Oferte para missões. Junte-se a uma causa de assistência social. Pergunta para mim, para o pastor, pergunta para os diáconos, pergunta para as pessoas: onde que eu posso ajudar? Quero ser generoso, mas não sei como. E assim nós vamos te orientar. Não se preocupe, que a gente conhece muitas fundações e associações excelentes. Não fica só no dízimo, não. Seja generoso para ajudar as pessoas, para socorrer os necessitados. Deus tem um prazer muito grande quando Ele olha para os seus filhos e vê seus filhos generosos. A Bíblia diz que Ele ama. Este mesmo texto está no Antigo Testamento como abençoa. Se você já dá uma olhadinha, você vai ver que o apóstolo Paulo está citando um texto do Antigo Testamento. O texto do Antigo Testamento está escrito que Deus abençoa a quem dá com alegria. Mas Paulo falou: Deus ama quem dá com alegria. Não é simplesmente um ato de Deus retribuir a bênção, é um ato de Deus ficar contente.
É um ato de Deus ficar feliz. É um ato de Deus se ver. Olha que coisa louca. Se ver nos seus filhos. Ver seus atributos nos seus filhos. Ver a sua própria generosidade no seu filho. Você pode dizer que tem experimentado isso diante de Deus? Se você tem, que Deus lhe abençoe e que você continue. Se você não tem, não espere chegar fevereiro para começar. Mas se precisar, comece em fevereiro. Deus te abençoe. Deus nos abençoe a todos. Amém.